Boa noite a todos. Esta frase, no mundo só existem 4 palavras, ela é uma frase popular, que diz isso. No mundo só existem 4 palavras: sim, não, certo e errado. Nós nos inspiramos inicialmente para falarmos desse tema a respeito do trabalho que nós preparamos este ano, Semana do Folclore, e colocamos para as nossas crianças do Educandário Esperança uma série de trocadilhos, de frases, de trava-línguas, adivinhações, coisas da cultura popular, especialmente aquelas que trazem algum tipo de reflexão, que trazem algum tipo de material que possa servir para melhorar quando se reflete sobre o que cada frase tem a dizer. Já que no próprio folclore brasileiro, do ponto de vista espírita, várias coisas são místicas. O Espiritismo, inclusive, haverá de desmistificar alguns desses fenômenos, com todo o respeito à cultura popular. Então, atendo-nos naqueles pontos que devem trazer algum engrandecimento, nós trouxemos aqui esta frase para iniciar a nossa reflexão. No mundo só existem 4 palavras: sim, não, certo, errado. Tudo mais significa aprendermos quando cada coisa deve ser colocada. Inicialmente, quando a gente fala no sim e no não, temos que nos lembrar dele, Jesus. Ele disse: esteja a vossa palavra, sim, sim, não, não. É lógico que dentro da insegurança natural em que nos encontramos, já que nós não somos espíritos evoluídos o suficientemente para dizer não, eu sei o que eu falo, quando eu digo sim, eu estou certo do que eu estou falando, o meu não também é muito certo. Infelizmente ainda não somos assim. Mas a indicação é que a intenção, pelo menos, seja a de mantermos a coerência com aquilo que nós pensamos. E é por isso mesmo que nós somos agraciados misericordiosamente por Deus, pelos Espíritos protetores de um modo geral, que não levam em consideração muitas das nossas posturas aparentemente adultas, firmes, mas que na realidade representam muita insegurança. A bem da verdade, do ponto de vista da física quântica, até mesmo aquilo que nós vemos não existe. Esse mundo que se apresenta a nós pelos 5 sentidos, esse mundo não é o mundo verdadeiro, não é a causa, ele é sequer uma réplica mal tirada, ou uma Xerox, ou uma máquina qualquer outra, que represente a realidade da vida. Certo é que, anota-se isso, nós estamos ainda muito distantes do sim, sim e do não, não. A maioria de nós diz sim quando queria dizer não, ou diz não quando queria dizer sim. Isso é de uma frequência impressionante, que chega até mesmo a impressionar também os pesquisadores. A gente adquiriu uma fórmula tão grandiosa de não dizermos a verdade, que nós usamos a mentira 24 horas. A gente prefere dizer a mentira a dizer a verdade. Se alguém chega em casa um pouco mais tarde, por uma razão normal, mas acha que se falar o que aconteceu, não vai ser convincente. Aí inventa uma mega mentira para ser convincente. Outro dia eu assisti um programa em que homens ditos experientes, olha gente, não vá tomar isso como lição, pelo amor de Deus, diziam o seguinte, que quando eles queriam, acho que eu quase faço isso todo dia, ando com a Kombi velha cheirando a gasolina, mas assim, quando eles queriam fazer alguma programação depois do serviço, não é que eles iriam fazer promiscuidades, mas naquele dia resolveram que iam visitar amigos,
que iam fazer uma atividade deles, que não tinha a ver com a família, com aquela rotina familiar. E se eles fossem dizer em casa a verdade, e foram, por exemplo, visitar um museu, foram encontrar amigos, as pessoas não iam acreditar. Ia gerar um problema na família, uma guerra. Então, eles criaram um clube para inventarem as mentiras que não gerariam problemas familiares quando eles tivessem que fazer alguma coisa extra. E uma delas era mexer com gasolina, com parafusos, mexer no motor do carro e dizer que o carro quebrou. Aí foi dar manutenção e chegar com a mão suja ainda. E geralmente essa convence todo mundo. Eu ouvi isso outro dia, né? Foi um empresário, já com seus 80 anos, que disse que fazia isso. E dizia que fazia isso apenas para não criar desavença familiar. Não é que eles estavam fazendo nada errado. É apenas porque tinham algo mais a fazer que não era dentro da rotina, mas se falasse a verdade, com certeza haveria separação, ou no mínimo uma briga que ia gerar uma semana de separação, de cada um dormir numa cama ou no sofá, coisa do tipo. Então, esse sim, sim e esse não, não, são coisas tão presentes na nossa faixa evolutiva que a gente precisa trazer aqui. Eu conheci uma pessoa que falou assim que ela mente tão bem, me lembrei até aquela música da Sofrência, mentes tão bem, não tem isso? Que ela disse que mente tão bem que depois de um certo tempo ela acredita na mentira. Mas isso é verdade. A psicologia fala que a gente não confia na gente, a gente não confia nos outros, a gente não confia em ninguém. Porque na verdade a gente sabe que todo mundo é imperfeito, que todo mundo pode falhar, que todo mundo está numa fase de evolução que você não pode confiar. É como se você pegasse a direção de um país e entregasse para uma criança de 5 anos. Quem é que vai confiar num presidente de 5 anos de idade? Quem? Quem? Eu pergunto. Eu tenho uma resposta, você não tem não? Quem foi, gente, que entregou o país com 5 anos de idade? Dom Pedro. Ah! Dom Pedro, não foi, dona professora? Nós somos tão assim que a gente entregou o nosso país para uma criança de 5 anos. Dom Pedro I, não foi isso mesmo? O regente, para fazer aquela transição, para nos libertarmos da dependência econômica de Portugal. Não foi isso mesmo? E nós fizemos isso. Parece um absurdo, né? Mas nós fizemos isso. O não dizer o sim e não dizer o não, verdadeiramente, é porque nós nos conhecemos. Então nós sabemos que ninguém pode assinar embaixo naquilo que fala. Os espíritos, por exemplo, nos falam que um dos motivos, os espíritos superiores, né, que orientam a doutrina espírita, que um dos motivos da gente não se lembrar do passado e da gente ter a mente obtusa no processo da reencarnação, para que a gente não identifique exatamente o que o outro está pensando, por uma razão também muito simples. Aqui agora, nesse momento da nossa faixa evolutiva, se todo mundo pudesse ler o pensamento de todo mundo, vocês acham que teria alguém vivo nessa terra? Pensemos nisso. Teria alguém vivo nessa terra? Ia ser uma guerra tal. Não teria nem guerra. Morte súbita, todo mundo mataria todo mundo. Deus que não estaria. Quantas e quantas vezes você vai dizer uma coisa, você! E muda, porque sabe que não vale a pena dizer aquilo. Então, nós vivemos no mundo da mentira, entre aspas, porque nós ainda não podemos ser verdadeiros. Mas Jesus recomenda que a gente deve buscar para que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Como meta. Como meta. Mas nós só vamos conseguir dizer sim e dizer não quando, já que eu fiz tantas perguntas, quando é que nós vamos conseguir isso? Não tem resposta. É claro, não está ao nosso alcance. Mas continuando sobre a frase popular, que diz que no mundo existem apenas 4 palavras, sim, sim, não, não, o certo e o errado, falemos um pouco mais agora sobre o certo e o errado. Todo mundo encontra em todo mundo o certo e o errado.
mas da seguinte maneira: quem está certo sempre? Sou eu. Quem é que está errado sempre? Você. Esse é outro grande problema, que faz parte do nosso momento evolutivo também. Por isso que essa frase popular, quando ela diz que existem apenas 4 palavras no mundo, sim, sim, ou sim, não, certo, errado, e conclui dizendo: porém, nós somos aprendizes para sabermos o que é sim, o que é não, o que é certo, o que é errado. Nossa apresentação teatral última, falando do pai, especificamente, em função da reflexão do segundo domingo, que se dedica a homenagear seus pais, em dado momento do nosso texto, contempla-se ali aquela ideia de que, muitas vezes, você tem que saber dizer não, mesmo que isso deixe alguém triste. No caso, falando dos limites que se deve ter, né, em relação aos filhos. Eu ouvi também uma reflexão, aparentemente simples, do Cristiano Araújo, né, que desencarnou há pouco tempo, daquela forma que todo mundo sabe, mas assim, ele já milionário, começando a ganhar, né, um certo valor pelos seus contratos de 4 anos para cá, musicais, e quando o seu filho saía para o shopping center, em companhia de segurança, motorista, alguém da sua confiança, com dinheiro à vontade para gastar o que quiser no consumismo, né, de um shopping center, ele dizia à pessoa responsável pelo filho naquele momento: olha, não é para comprar tudo que ele quer. Vamos estabelecer um limite e você vai, junto com ele, analisar o que é e o que não deve ser comprado, o que é certo e o que é errado. Hoje, por exemplo, ou foi ontem, alguém me falou assim que vai ficar 2 anos sem comprar. Eu não falei nada, mas eu ri por dentro. Eu falei: essa eu pago para ver. Gente, existe alguém que consegue ficar 2 anos sem comprar no Brasil? O campeão do consumo? Se nós chegarmos em casa agora e formos analisar o nosso guarda-roupa, a gente vai verificar que mais da metade do que está ali a gente não vai usar. A gente tem, mas a gente já decidiu: isso eu não vou usar. 3 vezes mais. Se eu for, 3 vezes mais. Então, nós somos os campeões do supérfluo, né? Depois a gente passa a teia, passa a necessidade, mas nós somos o supérfluo. Nós somos a vaidade. A vaidade é supérflua. A vaidade é superficial. Ainda ontem, uma criança nossa do Candário chegou toda enfeitadinha de batom, etc e tal, e eu percebi que a mãe ficou muito feliz, todo mundo notou: olha que beleza e tal, a pintura. Eu já estava dando a minha risadinha por dentro, porque logo logo ela viraria uma careta, porque quando a gente chega lá, a primeira coisa que a gente faz é escovar os dentes dos meninos, lavar o rosto, imagina. Eu só deixei para ver. Aí ela foi escovando o dentinho e foi fazendo isso. O que é que virou depois? Aí todo mundo começou a dar risada na menina, passou por um ridículo. Aí eu levei no espelho: tá vendo, filha? Olha, eu não vou dizer para você não usar batom, não vou xingar sua mãe, nada disso. Vocês gostam? Tudo bem. Olha o que você virou aqui. Ela: tá bom, tio. Entender. Então, da mesma forma que uma criança de 5 anos passa por ridículo, nós também somos ridículos. Porque a gente ainda não sabe dosar o sim, o não, nem saber o que é certo e o que é errado. Porque para nós é assim: o certo sou eu, o errado é você, e pronto. Ai, quem mexe nisso? Né, Leni? Quem vai dizer que Leni está errada? Quem vai se atrever a dizer que eu estou errado? Quem tem coragem? Quem você fala: não, filho, Deus me livre, fala com vai morrer, sai correndo. Ninguém me arrisca. Né? Nós somos assim. Ai, que passa. Então, o nosso caso em relação a essa frase popular é essa: só existem 4 palavras no mundo: sim, não, certo e errado. Em cima disso, todos nós somos aprendizes. Vamos aprender a hora de dizer sim, a hora de dizer não, e vamos dizer o que é certo e o que é errado. Gente, é o seguinte: eu vou ter que confessar uma verdade aqui, viu? Agora eu sou obrigado, viu, Mara?
Na verdade, gente, eu preparei para falar só até aqui. Porque o Mara me falou que hoje seria um painel, eu e ela. E como a pessoa que eu mais confio na Terra, eu e o Mara, ela falou, ó, eu falei, qual tempo? Eu falei, tranquilo, Mara, então eu vou fazer um material para 15 minutos. Eu não vou extrapolar o tempo de painel, eu sou professor do painel, eu não posso passar disso. Quando eu estou chegando aqui, me dizem, não, é você sozinho. E ela falou, oh, me perdoe. Aí, ainda bem que ontem acho que algum espírito obsessor me falou assim, se prepare, rapaz, porque o Tiago fez uma pergunta, Valfrido, nosso aluno lá do curso, como é que a gente faz para fazer uma pessoa entender que o espiritismo é a melhor coisa do mundo? Mais ou menos assim, né, Tiago? Aqui é uma caricatura. Aí eu fui tentando falar, não, Tiago, é assim, você tem que instar, sem impor, dar mais exemplo do que palavra. E nós estávamos exatamente fazendo o quê? Nós estávamos refletindo sobre o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós terminamos de ler esse capítulo, eu falei assim, gente, eu acho que amanhã eu vou ter que usar esse material. Aí eu acho que me ajudaram. Porque quando estávamos encerrando esse capítulo, exatamente, se vocês chegarem em casa hoje, eu sei que todo mundo tem preguiça de ler. O brasileiro é o campeão também da preguiça de leitura. Tem uma pessoa que já tem 3 meses que estão falando que vai ler, todo dia vai ler e não lê nada. Mas assim, eu estou até querendo ler para poder discutir os assuntos, mas enfim. Bom, o último parágrafo do capítulo 6, que diz assim, o Cristo Consolador, aquele em que o Espírito de verdade, daquela passagem de João, o evangelista, em que Jesus, na última ceia, teria dito que ele enviaria o Consolador, o Espírito de verdade. No capítulo 6, ali o Espiritismo se apresenta como sendo essa promessa que se cumpre. E o último parágrafo, que seria também assinado pelo Espírito de verdade, com linguagem tipicamente cristã, fiel àquele período hebraico dos tempos de há 2000 anos, quando Jesus aqui esteve. Pois bem, ali apareceram também 4 palavras. E eu falei, gente, eu acho que eu vou ter que usar isso amanhã. E as palavras eram as seguintes. Eu falei das 4 palavras, foi? Sim, não, certo e errado. E ali se conclui dizendo assim, que a proposta que o Espírito de verdade apresenta para o mundo é caridade e humildade. Antes, nós vamos verificar, o capítulo é um dos mais curtos, dá para ler hoje mesmo, todo o capítulo. Hoje mesmo, se tiver com vontade, leia hoje mesmo. E ali exatamente onde aparece uma frase que ela é muito repetida nos encontros onde os dirigentes espíritas se reúnem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento que vos dou, instruí-vos, este tão importante quanto aquele outro. Pronto, amar e instruir. Bom, amar e instruir. Aí aparece no final, caridade e humildade. Mas como é que na prática nós poderemos aprender a dizer sim ou a dizer não? E a saber o que é certo e o que é errado? Fazendo um link nos 2 temas. É simplesmente isso. Para você aplicar a caridade, você precisa ser devotado. Então, devotamento é a outra palavra. Caridade, na prática, devotamento. E humildade, foi o que foi dito. O que se apresentou foi abnegação. Na prática, se nós formos devotados e abnegados, nós estaremos num estado permanente, contínua de oração. Aí alguém nos pergunta, mas Valfrido, nós estamos treinando o passe aqui e você não vai tomar passe? Eu digo até que eu gostaria, mas eu ainda não tenho crise. Ah, por que não tenho crise? Eu sou melhor do que os outros? Eu disse, olha, desde quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e esse capítulo, o Cristo Consolador, chegou até nós nos fixamos nesse parágrafo. Esse último parágrafo. Como é que eu faço para ser caridoso? Tem que ter devotamento. Aí fomos ao dicionário, enciclopédia, o que é devotamento? O que é uma pessoa devotada? E fomos concentrando naquilo e vamos tentar aplicar aquilo. E para ser humilde, precisa de fazer o que para ser humilde? A abnegação. Aí vamos concentrar. O que é abnegação? O que significa? O que o dicionário diz disso?
Eu não vou estender também porque vou deixar uma pontinha para que vocês pesquisem. A conclusão é essa desse capítulo. Quem quiser ser caridoso tem que ser devotado. Quem quiser ser humilde tem que ser abnegado. E quem fizer isso vai estar tão tranquilo entre si, vai estar tão bem com a sua consciência, vai dormir com a sensação do dever cumprido, que nunca vai sentir aflição, não vai sentir angústia, não vai ter pesadelo, vai ter um sono suave. É isso que diz lá esse capítulo. É essa a orientação prática que o Espírito de verdade veio nos trazer. Em relação a isso, a história que eu tinha preparado, viu, e o Mário vai ter que contar, fechando esse contexto, é essa. De qualquer maneira, tudo que a gente vê, tudo que chega até nós, é presente que a vida nos dá. Vocês já fizeram festa de aniversário, com certeza. Né? Convidaram pessoas, contrataram buffet, e no fundo, fica na expectativa dos presentes que vão chegar. É ou não é? Tá? Coisa mais deselegante que você ser convidado para o aniversário de mãos vazias, né? Só eu que faço isso, cantando aquela musiquinha. Parabéns para você, eu só vim para comer, esqueci meu presente, melhor você. É? Seu presente, sou eu. É assim? Não. Não, inventou, muito bem. Vai lá. Não. Como é que é? A minha presença... Não, mas tem essa musiquinha, gente. Presente é bom, esqueci de trazer. Ah, tá. Você também canta essa música, né? Esqueci o presente? Não, esqueci o presente. Esqueci de trazer. Pronto. Eu sou nesse estilo. Mas eu vejo uma coisa também. Quando termina os aniversários, olha que eu vou em muitos aniversários, aí eu gosto de ver o dia seguinte. Aí fica lá, geralmente o sofá, a cama, a mesa com os presentes. E as pessoas vão abrindo para ver direitinho. Gente, nem 10% é aprovado. É a coisa mais difícil. Tanto que eu não dou para aniversário, eu cortei isso da minha vida, porque eu nunca consegui agradar ninguém. É uma coisa muito difícil. Né? Pois assim é a nossa história. A vida, todos os dias, ela é uma festa. Quando Jesus fala assim, olha, olhai os pássaros dos céus. Quando o dia amanhece, eles começam a cantar nas primeiras horas da manhã. Por que eles cantam? Se estão com fome, o dia está mal começando, eles cantam porque eles confiam em Deus. Sabem que o que eles precisam, eles vão ter para aquele dia. E Jesus disse exatamente isso. Dê a cada dia a sua importância. Cada dia da nossa existência está nos presenteando com aquilo que nós precisamos. Mas, como todo o aniversariante, já que a cada novo dia nós estamos aniversariando mais um dia da existência, eu acho até, desculpe, uma falta de inteligência esse negócio de fazer festa apenas no dia do nascimento, né? Uma vez por ano. Nós deveríamos ser iguais aos passarinhos. Deveríamos comemorar cada dia de existência aqui na Terra. Vocês não fazem ideia do trabalho que é promover a reencarnação, o renascimento de uma alma aqui na Terra, para viver um dia, um mês, um ano, 20 anos, 100 anos. Não importa. É de uma preciosidade. Isso requer uma mobilização extraordinária de recursos. Que a gente deveria comemorar o dia de vida não apenas no dia do aniversário, e sim todos os dias devem ser festivos. Devemos começar cantando como os pássaros, confiantes em Deus e agradecidos por mais um dia de oportunidades, porque a vida vai nos dar muitos presentes naquele dia. E todos os dias nós ganhamos presentes. Os presentes podem ser bons, podem ser maus, podem ser qualquer presente. Mas alguém vai nos dar alguma coisa. Uma pessoa vai dizer bom dia, sorrindo. Outro, que você espera um bom dia, vai fechar a cara. Você vai pedir ajuda a alguém que vai lhe dar as costas, mas vai chegar alguém que vai dizer o que você precisa. A vida é assim.
E não pode ser, nem será de outra forma. Cada dia é teste. São presentes que a vida nos dá. É a dor, é a alegria, é a tristeza, é a festa. São as aparentes contradições que se reúnem como presentes que a vida nos oferece. Mas o mesmo Evangelho segundo o Espiritismo fala da verdadeira infelicidade. Ele diz isso. Nós estudamos aí o capítulo 5, recentemente. Bem-aventurados os aflitos. A verdadeira infelicidade, do ponto de vista estritamente espiritual, é você contar com os prazeres da vida, com os favores das coisas fáceis, daquelas coisas que podem nos encher o ego de alegrias ególatras. Tudo isso não representa absolutamente nada. A verdadeira felicidade é quando a vida lhe coloca dificuldades. Aí sim. Aí é Deus que chegou até pertinho de você e falou: ei, vem cá, passa mal. Vem. Eu quero você. Vem. E na medida que a gente vá aceitando as dificuldades, com resignação, sem lamúrias, mantendo a fé em Deus, nós falamos muito disso ontem, a fé em Deus é estritamente necessária, e a gente vai desenvolver isso como aprendiz dessa vida que diz sim, que diz não, que fala do certo e do errado. E foi aí exatamente que um mestre espiritual estava orientando um discípulo que estava muito aflito. Ele não estava sabendo lidar com a vida. Ele queria ser do bem. Aliás, quando a gente fala do bem, do mal, do certo e do errado, a filosofia espírita diz o seguinte: na vida só existe uma coisa, que é Deus. E Deus é amor. Tudo é amor. Tudo absolutamente é amor. E o que é o errado? O que é o mal? É tudo aquilo que está distante do amor. Você está amando muito? Então com certeza você está feliz. Está amando pouco? Com certeza você está triste. Certo e errado é isso. Bem e mal é isso. E estava lá o discípulo justamente meditando nessas coisas, com uma vontade imensa de ser feliz, de estar bem com todo mundo. Mas a cada dia ele voltava ao mestre e dizia: mas mestre, como? Como é que eu vou ser feliz desse jeito? Não dá para ser feliz assim. As pessoas machucam umas às outras com uma facilidade enorme. As pessoas nos desagradam o tempo todo. É muito raro encontrar alguém que de fato realize algo que nos deixa feliz. É tanta dor, é tanta dificuldade, é tanto problema. Como mestre, eu poderei ser feliz com tantas ofensas que me chegam? Aí o mestre diz: bom, meu filho, a vida vai lhe dar todos os dias muitos presentes. Mas assim como qualquer aniversariante, você pode receber o presente por educação, mas você não precisa adotar o presente para você, se você considerar que ele não lhe serve. Então tudo aquilo que as pessoas te oferecerem, que você acha que não lhe serve, deixa lá no canto. Para que lembrar da ofensa? Para que lembrar daquele que não te respeitou? Para que lembrar do governo ruim, das pessoas maldosas, dos espíritos ainda incautos, que não compreenderam o bem? Porque todos um dia compreenderemos o bem. Nenhuma das ovelhas, segundo Jesus, irá se perder. Então por que eu vou brigar, vou me ofender, vou me vingar de alguém que está vivendo um momento evolutivo de incompreensão da vida? É um aprendiz que ainda não sabe dizer sim e não sabe dizer não, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, não compreendeu ainda que a caridade é devotamento e que a humildade é abnegação. Se não compreendeu tudo isso, por que reter esses presentes que não vão servir para nada? Perdoe a todos. Lembremos de Jesus que, ao concluir o seu fenomenal trabalho entre nós, para ensinarmos o caminho da paz interior, ele disse a frase: ó Pai, imagine,
Jesus conversando com Deus, dizendo: Pai, Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazer, não sabem o que fazem, não sabem nada. Vamos perdoar tudo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, mestre.